Sabe aquele manual de instruções que vem com tudo que a gente compra? Pois é, a vida também tem um, o mais complexo e importante de todos. E hoje a gente vai abrir esse manual e tentar desvendar alguns dos seus segredos. Sim, estamos falando do DNA. Já parou para se perguntar o que define a cor do nosso cabelo, a nossa altura, até algumas das nossas tendências? É uma pergunta que a humanidade se faz, olha, há séculos. E o mais fascinante é que uma parte gigantesca dessa resposta não está em algum lugar distante. Está aqui dentro, escondida, num código microscópico, uma linguagem secreta que cada uma das nossas células sabe ler perfeitamente. E só para ter uma noção do tamanho da coisa, se a gente pudesse pegar o DNA de uma única célula do nosso corpo e esticar, ele teria uns 2 metros de comprimento. Imagina! 2 metros de informação espremidos num espaço que a gente nem consegue enxergar a olho nu. É uma coisa impressionante. Tá, mas como a gente descobriu isso? Para entender o código, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E não foi um momento eureka de uma pessoa só não. Foi uma verdadeira corrida científica, cheia de rivalidade, colaboração e uma genialidade que literalmente mudou o mundo. A história é longa, mas o ponto de virada acontece ali em 1953. É quando James Watson e Francis Crick publicam seu modelo da dupla hélice. Mas, e isso é muito importante, é fundamental falar de Rosalind Franklin. O trabalho dela foi crucial, mas infelizmente ela morreu em 1958, antes do prêmio Nobel ser concedido a Watson, Crick e Maurice Wilkins em 1962. E aqui está o pulo do gato. A estrutura que Watson e Crick propuseram só foi possível por causa das imagens super nítidas de DNA que a Rosalind Franklin conseguiu produzir usando uma técnica de difração de raio-x. Foi ao ver uma dessas imagens que a ficha caiu sobre o formato de hélice da molécula. E como toda grande história, essa também tem seus dramas. Essa mensagem, com um belo toque de sarcasmo do Maurice Wilkins pro Watson e pro Crick, mostra um pouco da tensão que rolava nos bastidores de uma das maiores descobertas da ciência. Bom, deixando a história um pouco de lado, vamos para a biologia. Como é que essa molécula fantástica realmente funciona? Como ela consegue guardar um volume tão absurdo de informações? A melhor analogia para a estrutura do DNA é pensar numa escada em caracol. Os dois corrimões dessa escada são feitos de moléculas de açúcar e fosfato. Mas a mágica mesmo, o segredo todo, está nos degraus que conectam esses corrimões. É ali que a informação está escrita. Cada pecinha que forma o DNA é chamada de nucleotídeo. É como se fosse o tijolinho básico da construção. E cada um desses tijolos tem 3 partes. Um fosfato, um açúcar, que no caso é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. E aqui está a beleza da coisa. Os degraus da escada sempre seguem uma regra muito simples. A base adenina, ou A, sempre, mas sempre mesmo, se liga com a timina, ou T. E a citosina, C, sempre se liga com a guanina, G. A com T, C com G. Essa regra de pareamento é a base de tudo. É o que permite que a informação seja guardada e copiada com uma precisão incrível. Mas beleza. Ter um código não adianta nada se ele não puder ser lido, certo? É aí que entra o chamado dogma central. Penso assim, o DNA é um livro de receitas raríssimo que fica guardado a 7 chaves dentro do núcleo da célula. Para fazer uma receita, não dá para levar o livro para a cozinha, então a célula faz uma cópia da página que interessa. Essa cópia é o RNA. Com essa cópia em mãos, a célula vai e constrói as proteínas, que são quem de fato bota a mão na massa e faz tudo acontecer. Mas quando a gente achava que já estava tudo entendido, a ciência descobriu uma nova camada de complexidade. Isso nos leva a uma pergunta simplesmente fascinante. Será que o que a gente vive, o ambiente, as nossas escolhas, será que isso tudo pode deixar uma marca no nosso DNA? E se a gente for ainda mais longe? E se não forem só as nossas experiências, mas as dos nossos pais, dos nossos avós? Será que é possível que algumas memórias sejam, de alguma forma, passadas de geração em geração? A resposta para isso está num campo chamado epigenética. Pensa o seguinte, se o DNA é o hardware, o código que não muda, a epigenética é o software. São pequenas marcas químicas que grudam no DNA. Elas não mudam o código em si, mas funcionam como interruptores, que ligam ou desligam certos genes. O processo é incrível. Uma experiência de vida, tipo um período de muito estresse ou uma mudança radical na dieta, pode fazer com que essas marquinhas químicas sejam coladas ou descoladas do DNA. Com isso, a atividade dos genes muda. E o mais surpreendente de tudo,
Algumas dessas marcas conseguem sobreviver ao processo de reprodução e serem herdadas pela próxima geração. E o alcance disso é o que realmente impressiona. Essa memória biológica não é algo passageiro. Estudos já sugerem que a influência dessas marcas pode durar por até 4 gerações, afetando a saúde e até o comportamento dos descendentes. É um tipo de herança que vai muito além dos genes que a gente recebe. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se as nossas experiências podem, de verdade, deixar marcas no manual de instruções que a gente passa adiante, isso muda a perspectiva sobre a nossa própria vida. O que estamos vivendo hoje não afeta só a gente, pode ecoar no futuro. A questão que fica, então, é que memórias nós estamos passando adiante.